Voltando com a nossa série De Onde Eu Vim para Onde Eu Vou. Saber um pouco mais sobre as casas 4 e as casas 10 do nosso mapa natal. E eu sempre gosto de começar a nossa entrevista, Sueli. Então, para quem está chegando agora, estamos com a Sueli Murdoco, que é astróloga e psicoterapeuta junguiana. Muita gente vira, tipo assim, torce um pouco o nariz para a questão da astrologia, né? Fala assim, Áries, tal, touro, tal. Muita gente acha bobagem, como assim? Você percebe, Sueli, há quantos anos você já trabalha com astrologia? A sociedade já está mudando, já está tendo um outro olhar, um olhar mais científico para a astrologia? Sim, sim. Desde o Jung, isso faz um tempo, né? O Jung é do século passado, como a gente, como eu, mas ele já via essa correlação, né, com a própria psicologia e com a experiência das pessoas. A astrologia é prima mais velha da psicologia, por exemplo. Então, o Jung fez muitos experimentos sobre, por exemplo, casais, né? O que é que atraía duas pessoas. E quando ele fez o mapa, né, ele via muitas correlações entre um e o outro. Né? Então, a psicologia, tanto como a astrologia, trabalham com arquétipos, que são energias, que são campos de experiências. Né? E misturando essas duas coisas e a própria astrologia em si, ela comunica o céu e a terra. Ele traz esses significados, né, para simbólicos para nós da Terra, vamos dizer assim. Assim, na Terra, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Né? Uhum. Esses são alguns princípios da astrologia. Então, a astrologia, mais do que ser aquilo de fazer previsões, antigamente era muito isso, né? Aquele horóscopo, onde o que fazia nem astrólogo era, Uhum. colocava lá algum texto, alguma narrativa, e isso foi denegrindo de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, fez as pessoas conhecerem. Também tem Popularizou, isso. né? É, Popularizou. Né? E agora, exatamente. com muitos astrólogos, já tinha, mas ainda temos, e astrólogos, psicólogos também atuando, isso ficou muito mais. Existem sites, como a gente sabe, sites, e muito agora conhecimento rolando pela astrologia. Então, ela está muito mais bem compreendida, né? Porque as É. pessoas às vezes não compreendiam e eram contra. Nós estamos até, acho que é a nossa terceira série de entrevistas, né? Aqui no canal Tarô na Vida, e a gente está nessa série de onde eu vim para onde eu vou, que são as relações das casas 4 e 10 do mapa, né? Que nós somos muito mais do que o nosso Sol, né? Nós temos 12 temas todos, né? E casa 4 e casa 10, a casa 4 da família e a 10 da profissão, né? É a Isso, criança isso. e o adulto, né? Seja ela que idade for, né? Sim, sim. E a gente está conversando agora, nessa gravação, a gente vai falar um pouquinho das características da pessoa que tem ascendente em peixes. Como que são as características em casa, que é a casa 4 e a casa 10 que é na profissão, para todas as pessoas que têm ascendente em peixes. Então, o ascendente em peixes, voltando um pouquinho, o ascendente que tem o elemento água. Água, sentimento, inconsciente, profundidade, trabalha sonhos, né? Bem regido por Netuno. Então, peixes tem toda essa inspiração. Tem a ver com fé, com compaixão. Peixes é muito bonito nesse sentido. Agora, o desafio dele, como a gente já tem visto, né? Ele, como água, sentimento e fantasias, ele tem na casa 4 para ele se ancorar, né? Se enraizar na terra e ter essa segurança. Ele tem gêmeos na casa 4. Tá? Gêmeos, que é um signo de ar, né? Um signo de ar, e que traz
o pensamento. Enquanto ele é muito sentimento, a casa 4 pede para ele, pense, raciocine, racionalidade, né? E também comunicação, tem a ver com peixes, ele é mais imóvel, né? Ele é mais contido, ele fica mais no interno também. Não estou dizendo o ascendente, ele não vai, como você falou, não vai dar toda a interpretação de uma pessoa. Mas esse ascendente peixes, o peixes no ascendente, ele traz uma tendência a precisar de recolhimento, né? Pela intensidade do sentimento. Né? Peixe, ele capta muito a energia do clima emocional de fora. Aí ele leva para casa e ele precisa dar, né, como uma esponja, ele precisa lavar essa esponja para ver o que é dele e o que é do outro, porque senão ele está tudo para casa. Então, na casa 4, ele precisa de um ambiente que faça com que ele aprenda a ser mais racional, pensar. Tá? Então, esses pais, se puderem ter essa percepção, né, poder facilitar com que ele raciocine. Vamos pensar junto? Ele traz um medo, ele traz uma insegurança, né? Peixes traz muito isso. Senta, qual é a probabilidade de isso acontecer? Né? Vamos analisar, vamos ponderar. Tá? Então, esse ambiente familiar dele deveria, e é o que ele precisa, né? Ser mentalmente favorecido e estimulado. Mas o que acontece? Como a gente falou em outros, no ascendente Capricórnio, né? Nem sempre o ambiente familiar vai acolher essas necessidades de um membro, porque ele pode ser irmão de vários, né? Filho, né? Ter vários irmãos. E esses pais não necessariamente podem ter a facilidade dessa leitura de ascendente peixes, tá? Então, de repente, a comunicação, porque o ascendente peixes, ele precisa de falar em casa, tá? Ele precisa falar e precisa aprender a expressar os sentimentos peixes. Gêmeos é o microfone, então ele precisa aprender a falar. Ele tem que ter um espaço para falar. Mas nem sempre esses pais têm essa percepção, essa sensibilidade de fazer. Fala aqui, o que está acontecendo? Senta, conversa, né? Conversa, expresse o que você está sentindo. A maioria das vezes, talvez ele não tenha isso. Então, a dificuldade dele é ele se calar. Por quê? Porque não tem condições de se expressar. Tá? Então, uma das dificuldades seriam talvez, inclusive gêmeos, tem tudo a ver com desenvolver a ansiedade. Né? Ansiedades, medos, continuar com esses medos. Fala com seu pai, não, ele não escuta, ele não vai falar, ele não compreende, né? Então ele vai vir com um discurso muito mental, por exemplo, em cima de ascendente peixes, que só queria conversar. Uhum. E esse peixes, então, como gêmeos tem muito a ver com o social, e eu já estou pensando lá nos gêmeos das nossas entrevistas, né? Talvez se a família não tem esse acolhimento entre os vizinhos, aquele grupo mais próximo, tipo os melhores amigos, o primo, aquele tio que você vai na casa do tio, você percebe que lá você conversa mais. Seria esse. E isso, embora Gêmeos não tenha esse conhecimento, vamos dizer assim, no consciente. Inconscientemente, ele busca um ambiente de mais conversa. Por exemplo, eu quero fazer curso. Uhum, sim, sim. Como diz, inconscientemente ele precisa se sentir melhor. Se ele não é acolhido, né, de repente, numa conversa, o que resolveriam muitos casos, e é isso que a gente tem que perceber em vários lares, às vezes nem tanto ascendente peixes, em outros lugares, onde os pais pudessem sentar e escutar. Uhum. Né? O que é que está acontecendo? Né? E, de alguma forma, poder
racionalmente lidar também. Porque muitas vezes é muito emocional, a coisa é muito emocional. Você começa a falar, o outro começa a gritar, o outro, né? Então, Sim. né, os gêmeos, ascendente peixes, precisa do racional. Senta, vamos conversar. Qual é a tua posição? Qual é? Racional. Então, sim, ele procuraria em outro chão, vamos assim, né? Onde ele se sinta mais acolhido para isso. Onde ele escolha, na casa da tia, na casa do amigo, né? E ele fala, não, legal é a casa do fulano, porque fulano, o pai do fulano conversa com ele. Aqui não, eu não consigo. Então, eu fico pelo menos admirando ou E idealizando aproveitando, isso. Isso, e entendeu? trazendo É isso. talvez, né, para o seu próprio, sua casa interior, aquela segurança, né? E quando ele tiver que fazer ele vai ter um lar para ele, né? Quiçá uma família, ele Exato. vai colocar, projetar para fora essa necessidade e vai dar essa oportunidade para essa família que ele possa vir a fazer, né? Ah, No então, por futuro. exemplo, uma pessoa que tenha ascendente em peixes, na vida adulta, ela vai formar a família dela, a casa dela, por exemplo. A tendência é que seja um pai ou uma mãe de bastante diálogo. Que ele possa falar mais, porque ele se ressentiu lá atrás, Sim. se ele não teve, ou de alguma forma, se ele teve oportunidade de fazer curso, oportunidade de conversar, oportunidade de aprender com os pais, ele vai repetir, porque ele sabe que isso é formador, isso é bom para o filho dele. Mas tendo a sensibilidade, que a gente já entende, que esse filho vai ter outro ascendente que não Pois é. dele. E vai ter outra necessidade também, que ele tenha também ouvidos e sensibilidade para ver que o que também esse filho precisa, não é? E você vê que a própria astrologia, né, nos ensina, nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Então ninguém é exemplo para nada. Exatamente. Ele pode querer conversar e o filho fala, ai pai, ai tá bom, tá, né? E essa pessoa, né? Essa pessoa que tem ascendente, então, em peixes, que em casa é mais social, precisa conversar. E no trabalho? No trabalho ele tem Sagitário, que é aquele que pensa lá longe. Isso. É o signo oposto de Gêmeos, né? Gêmeos, ar, Sagitário, na casa 10, na casa da profissão, fogo. Fogo. E é interessante, os dois trabalham com conhecimento. O Gêmeos trabalha com um conhecimento mais superficial. A gente costuma dizer inferior, entre aspas, aprendizado, mas mais doméstico. E o Sagitário trabalha um conhecimento superior. Para quê? Porque o Sagitário, com aquela flecha, né, o Centauro, com aquela flecha para o céu, ele está falando, eu estou procurando o propósito da vida. É muito bonito, Sagitário. Qual é o sentido dessa vida? Tá? Então, a carreira do ascendente Peixes vai ter que dar propósito à vida dele. Então, não é qualquer coisa. Faça isso, não, mas qual é o sentido disso? Para a minha vida e para o mundo. Qual é o sentido disso? Tá? Então, o Sagitário com o espírito aventureiro, otimista, vai dar isso para a carreira. Ele tem esse espírito otimista para a carreira. Tá? Então, ele vai buscar o quê? Compreender a natureza humana, tá? E o significado da vida quando ele procura um tipo de carreira. Isso é interessantíssimo. E para ele, a gente até já conversando sobre o que dá sentido à vida. Quando ele vai buscar o conhecimento, tá? E ele vai tentar expandir a consciência dele através de quê? De filosofia. O que dá, né? Porque o que é a filosofia? São perguntas, são questionamentos, né? Fulano pensa assim, fulano... Ele dá um propósito, interessante. Religião é a mesma coisa. A religião liga a gente, né? O religare com o Religare. alto, né? Faz um sentido, tá? A ética, a justiça. Então,
o ascendente peixes, ele é muito ligado nisso quando ele vai procurar algum tipo de profissão. Então, carreiras que lidam com esse, seria o quê? Advogados, tá? Que vão trabalhar com o sentido das coisas, justiça tem a ver também com isso, julgar. Sagitário faz muito julgamento. A verdade está com Sagitário, né? Ele procura a verdade. Esse propósito é uma verdade. E uma das coisas que Sagitário precisa tomar cuidado é que não ser o dono da verdade. Né? O lado negativo de Sagitário é ser dono da verdade. Né? Mas buscando o caminho, tem um advogado que vai defender a verdade. Né? Juízes que julgam, né? Médicos, sacerdotes, falando em religião, teólogos e professores que vão o quê? Comunicar esse conhecimento. Tá? Isso é legal. E também tem a ver, porque ele é regido por Júpiter, divulgação das ideias. Né? Ele expande isso. Então, ele pode trabalhar com o quê? Com marketing, propaganda. Ele pode ser editor, tem a ver com conhecimento, livro, editores de livro, né? Publicação de livro, eventos culturais, tá? Expande a nossa consciência. E também tudo que envolver viajar. Viajar porque ele gosta de entrar em contato com culturas diferentes. Isso ele aprende muito. Então, se ele puder a oportunidade de viajar, né, um lar que lá atrás, lá, né, na casa 4, pôde fazer isso, isso vai expandir e ele vai trazer para a carreira. Então, também fazer uma carreira de viajar, porque viajar traz uma expansão interna também. Né? E se ele não conseguir viajar para fora, ele viaja para dentro. Também é isso. Né? Ensinar, aprender e expandir horizontes. Tudo largo. Tudo de Sagitário é grande, é Júpiter, né? É Júpiter. Tudo é largo e grande, tá? Maravilha. Então, a gente, né, encerrando essa série, 17 episódios, para quem está chegando agora, nós já temos nas nossas redes sociais, toda sexta-feira, uma entrevista com a Sueli. A gente está, então, de onde eu vim para onde eu vou, que são as casas 4 e a casa 10. Então, quem está chegando agora, dá para procurar. Procura no seu mapa natal, onde você tem o ascendente. Aí, é só procurar aqui Casas 4 e Casa 10. Sueli, agradeço muitíssimo a tua colaboração de novo. Lembrando que a gente tem também já uma série sobre os 4 elementos da natureza, na astrologia. Então, água, terra, fogo e ar, bem explicadinhos. E agora, nós também vamos iniciar aí uma outra série, mas deixa de surpresa. Muito obrigada por hoje e a gente volta com a nova série que é